Olá, seja bem-vindo ao canal da Rainha das Bolachas. Sou Thaís Borman e ensino mulheres a lucrar com bolachas decoradas e ganhar a independência financeira e emocional. E nesse vídeo eu ensino como você ganhar tempo fazendo a glaçagem perfeita. Mas antes disso, deixa aqui o seu like e se inscreve no meu canal para receber várias dicas. Então, vamos ao vídeo? Roda aí a vinheta! Feito o contorno, então eu estou usando o mesmo ponto, não preciso aqui usar outro ponto. Eu venho para o preenchimento. E agora eu percebo aqui, ó, que como o ponto tá fluido, ele sempre vai tender a escorrer, tá vendo? Então é interessante se você tiver sempre lá um paninho descartável, um guardanapo do ladinho, para manter esse bico limpinho, para não lambuzar a bolacha. E outra, nós vamos fazer a aplicação da glaçagem perfeita. O que é isso, Thaís? É o método que eu descobri, que eu transformei para que eu não tivesse retrabalho. Aquela maneira tradicional de glacear a bolacha, onde a gente coloca um monte de glacê em cima e fica espalhando, batendo a bolacha, isso tudo dá muito trabalho e não deixa um acabamento bonito. Então eu desenvolvi essa forma da glaçagem perfeita e eu vou ensinar para você agora. Eu vou posicionar a minha mão, meu antebraço encostado aqui na mesa e a minha outra mão, que eu chamo de mão auxiliar. Qual que é a minha mão auxiliar? Eu sou destra, a minha mão principal é a direita, a auxiliar é a esquerda. Eu vou segurar aqui para eu ter mais firmeza na minha mão. Então essa posição é bem importante, você estar em uma posição relaxada, confortável, onde você consiga ter apoio, tanto para o teu braço quanto para o teu punho, tá? Vou segurar o saquinho sempre nessa posição, igual aqui, e vou fazer essa aplicação da seguinte maneira. Eu vou colocando a pressão no glacê e fazendo linha, encostando de um lado no outro. Eu vou como se eu estivesse pintando literalmente com um lápis, sem deixar espaço. Eu vou fazendo a mesma pressão na linha de uma ponta, de uma extremidade à outra. Então essa pressão ela deve ser uniforme. Se a sua mão não estiver devidamente apoiada, fica bem difícil fazer esse movimento. Então é um movimento muito simples, que permite você ter uma glaçagem perfeita já na primeira aplicação, sem ondas, né, sem imperfeições, e você vai fazendo só essa questão aqui, ó. Encostei na linha, vou seguindo lá para o outro lado, encostei na linha e vai seguindo, e assim sucessivamente até o final da glaçagem. Não posso dar intervalos. Como assim, Thaís, intervalos? Vamos supor que eu estou aqui agora na metade da glaçagem desse pinheirinho. E de repente alguém me chamou, tocou a campainha, eu vou lá atender. Quando eu voltar, essa glaçagem já vai ter iniciado o processo de secagem, ou seja, iniciado a cristalização. O restante que eu for aplicar, ele vai dar diferença. Ele vai sim ficar marcado o glacê. Então, ou você começa para terminar, ou então não começa, né? Precisa fazer numa vez só a aplicação. A não ser que você queira exatamente fazer as marcas, né? Dividir cores e aí por diante. Então aqui, ó, tem uma glaçagem perfeita em uma só aplicação, sem bater bolacha, sem usar palito de dente, sem usar agulha, sem usar absolutamente nada, apenas com glacê e o saquinho de confeitar. Uma glaçagem lisinha, perfeita e brilhante. Agora, para essa glaçagem permanecer com brilho após a secagem, é fundamental, presta atenção, é fundamental que ela seja acelerada a secagem no forno. Como assim, Thaís? Então eu devo levar essa bolacha a um forno com a temperatura de 50 graus e a porta totalmente aberta. Por que eu devo deixar a porta aberta? Para que a umidade que está no glacê possa sair. Se eu fechar a porta do forno, eu vou manter a umidade lá dentro, aí não resolve, tá quente e úmido, ela não vai ficar com brilho. Se eu deixar ela secando naturalmente, ela vai secar? Sim, porém ela vai ficar um pouco opaca, tá? Sem brilho. Então o brilho, quando o glacê seco, é porque ele é acelerado no forno. Thaís, eu não tenho forno
Elétrico, posso secar no forno convencional? Posso também, só que aí você presta atenção, princesa, você tem que ligar o forno a gás, né? O fogão a gás, liga o forninho, deixa ele aquecer um pouquinho, aí você pode sentir com a mão se ele tá uma estufinha, desliga e aí você coloca a sua bolachinha lá dentro, deixa ela esfriar lá dentro, tá? Então você vai fazer esse processo. Pode ser que você tenha que repetir esse processo umas 2 ou 3 vezes, dependendo do tipo do fogão que você tem. Agora, se o forninho é elétrico, você vai colocar nos 50 graus, tanto a parte de cima quanto a de baixo ligada e a porta totalmente aberta. Agora tem a terceira opção, que é menos comum, mas existem pessoas que têm a desidratadora e aí você pode usar sem problema algum a sua desidratadora. Então esse é o momento que nós vamos levar a bolacha para secar ao forno, tá? Então agora, para dar continuidade, nós vamos pegar o glacê branquinho, agitar ele mais um pouquinho, lembrando que ele tá num ponto mais firme do que o verde que nós preparamos agora, né? E eu vou colocar ele no saquinho para que a gente possa finalizar e montar a nossa peça especial, né? O nosso presente, o nosso projeto. Então, mesma coisa, vou usar aí o saquinho que eu tiver, seja o saquinho de confeitar, ou seja, o saquinho da embalagem. Vou adicionar o glacêzinho branco. No ponto que nós preparamos, ele tá mais firme. Nós vamos usar ele nesse mesmo ponto mais firme. Por quê, Thaís? Porque nós vamos fazer acabamentos e decorações com ele. Mesmo processo aqui, vou amarrar nozinho para ele ficar bem firme. Se você quiser facilitar, colocar aqueles prendedorzinhos, também pode, tá? Eu gosto de fazer assim, acho mais rápido. E aí nós vamos cortar da mesma forma, sempre cuidando para não ficar plastiquinho na bancada, né, na mesa. O corte precisa ser bem retinho, se ele for torto não vai sair legal, tá? Ele precisa ser retinho. E agora eu tenho aqui um pinheirinho, né, já seco, para adiantar aqui o processo para a gente poder concluir. Então, ó, perceba que ele tá sequinho, lisinho, brilhante, né, daquele jeitinho que todo mundo quer fazer e agora você sabe como fazer. E o que eu vou fazer aqui? O que eu vou usar aqui? O glacêzinho branco que eu tenho no ponto mais firme. Sempre que você for deixar o saquinho parado, ó, vou sugerir que você aperta assim, dobra a pontinha e ainda você pode guardar ele dentro do paninho úmido, tá? Para ele não ressecar, senão ele entope a pontinha. E eu vou usar algumas miçanguinhas. Sabe aqueles confeitos que a gente compra no supermercado ou em casas de produtos de confeitaria? Existem vários confeitos. Eu encontrei essas bolinhas aqui, eu acho o máximo. Elas parecem pisca-pisca, né? Inclusive essa mistura aqui parece que tá até aceso. E aí eu vou fazer uma decoração bem legal e bem simples aqui nessa árvore, fazendo exatamente o fio do pisca-pisca. Eu começo lá de cima e vou trazendo aqui, ó, na diagonal, o vai e o vem. Só que um detalhe, eu não vou fazer até o final, porque ele seca. Ele seca rápido, porque o ponto tá mais firme. Então, eu coloco um pouquinho, aplico, e aí eu venho com a ajuda de uma pinça e já vou colando aqui alguns confeitos. E aí você pode falar, né, Thaís, eu não tenho esse colorido, posso usar aqueles igual chumbinho? Pode usar o qual você tiver aí na sua casa. Pode sim fazer aí, usar a sua criatividade e a sua imaginação para decorar as suas bolachas aí, seu projeto. Então eu faço 2 linhas, venho aqui, continuo mais 2, sempre nesse movimento aqui da diagonal. E vou colando, tá? Se eu fizer tudo de uma vez só, os confeitos não vão parar. Eles começam a cair, porque ele seca muito rápido, né? Principalmente se você estiver com a umidade do ar baixa aí, né? No verão a gente tende a ter o ar mais seco.
E aqui eu vou intercalando só um pouquinho das cores, para dar aqui um efeito de pisca-pisca. E as duas últimas linhas. Quando o aplique é pequenininho, por exemplo, eu tô aqui colocando confeito, né, pequenininho, ideal você usar uma pinça. Que pinça é essa, Thaís? Bem, existem várias pinças que você pode usar. Essa pinça especificamente eu comprei em uma loja de armarinho, ela é para costura, tá? Eu comprei ela já para uso específico aqui das minhas coisas da confeitaria, então por isso ela tem essa curvatura aqui, ela é mais tortinha, né? Mas ela é aplicada para costura. Então a finalidade dela ela foi criada para costura, mas eu uso ela aqui na confeitaria artística, né? Quase que é um artesanato.